Muito bem, vamos continuar as nossas reflexões, as nossas meditações no livro de Hebreus. Se você nos visita nessa noite, fique sabendo que nós temos esse hábito de fazermos exposições bíblicas seriadas, né? E não séries temáticas, mas seguindo textos, e nós estamos em Hebreus, no culto da noite, e hoje nós entramos no capítulo 11. No domingo passado o reverendo Fabrício terminou o capítulo 10, e hoje nós vamos no capítulo 11. Mas antes de lermos, que nós não leremos todo o capítulo, e na verdade nós vamos ler o final do 11 e o 12, quero fazer algumas explicações aqui interessantes. O capítulo 11 de Hebreus, a chamada Galeria dos Heróis da Fé. Esse capítulo ele é muito denso, muito profundo. E nós não vamos meditar nele. Por quê? Porque há pouco tempo atrás, nós fizemos uma série de meditações no culto matutino, só sobre o capítulo 11 de Hebreus. Então hoje, para a gente não pular um capítulo, a gente vai pegar o final do capítulo, mas eu te desafio, eu te convido a entrar no nosso canal do YouTube lá, que lá tem todas, versículo a versículo, nós fizemos uma longa série sobre o capítulo 11 de Hebreus. Mas eu queria que a gente olhasse aqui, antes de entrar para o nosso tema, para a gente entender aqui o que está acontecendo. O capítulo 11, a deixa do capítulo 11 de Hebreus, é o último versículo do capítulo 10. Capítulo 10, versículo 39. E eu te convido a deixar sua Bíblia aberta no capítulo 11, aí, início do 12, porque a gente vai navegar por esse capítulo aqui. Então, no capítulo 10, versículo 39, o texto diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Somos da fé. E uma vez que o autor de Hebreus diz que nós, e preste atenção meu povo, ele não está falando só com aquele povo, os leitores iniciais, ele está falando comigo e com você, porque é a palavra de Deus. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos da fé, e uma fé que avança, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu quero te convidar a orar. Vamos orar. Senhor, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor, Deus, traga o nosso coração, o nosso pensamento cativo ao entendimento e obediência da Tua palavra. Desperta aqueles, Deus, que estão pensando em outras coisas. Traz, Deus, a concentração àqueles que têm tantas outras demandas na mente. Que o Teu Santo Espírito ministre aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós lemos o capítulo 11 ao longo da liturgia. E quando você vai lendo o capítulo 11, você vai ver que a partir do argumento, nós não somos dos que retrocedem, nós somos da fé, o autor de Hebreus vai falar dessa fé ao longo do contexto bíblico. Ele fala lá na criação, ele fala da fé de Abel, nós lemos o texto de Abel, depois de Enoque, depois ele segue falando de Noé, o homem de fé, o Noé, né? Que construiu uma arca ali, por tantos anos construindo aquela arca, o homem de fé. Depois ele vai falar de Abraão, que também, o chamado pai da fé, que largou tudo, largou sua casa, sua parentela e foi para um lugar que desconhecido. Ele vai falar de Sara, Sara que recebeu a promessa de Deus e teve fé que Deus daria um filho. Depois ele vai falar de Isaac, e ele segue falando de Jacó, fala grandemente de Moisés, fala de Raabe, aquela mulher de Jericó, que era prostituta e creu no Senhor, teve fé. Então ele vem fazendo um verdadeiro panorama bíblico do Antigo Testamento. De pessoas que, não só homens, mas homens e mulheres, que tinham fé. E aí o versículo 32, eu convido você a ler comigo aqui a partir do 32, ele diz assim: e que mais direi? Ou seja, ele chega à seguinte conclusão: certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se
poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. O que o autor de Hebreus chega à conclusão? Fala, se eu for fazer uma verdadeira galeria da fé aqui, só do que está registrado, não vai ter tempo. E aí ele traz esse primeiro bloco aqui, dessas pessoas aqui, que ele vai, depois que ele cita nominalmente, e dando explicações mais extensas, ele sintetiza em 2 blocos de indivíduos que foram e viveram pela fé. Esse primeiro bloco aqui, depois um segundo bloco, eu ia falar broco, vai ficar ruim falar broco, né? O segundo bloco que vai falar daqueles que passaram por lutas, por estarem a servirem a Deus, por viverem pela fé. Veja bem, quando nós falamos de viver pela fé, antes da gente entrar nesse primeiro grupo de pessoas citado aqui, que conseguiram conquistar muitas vitórias pela fé, nós temos que entender que fé é essa. A fé que nós estamos meditando aqui, preste atenção nisso, a fé é a que está lá no versículo 1 do capítulo 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperam, a convicção de fatos que não se veem. É uma certeza. Fé não é achismo. Fé não é uma aposta. Fé é uma convicção, uma certeza. João Calvino, ele vai dizer que, na verdade, a fé é o entendimento, a certeza de que nós temos uma promessa gratuita em Cristo, ou seja, a fé é a certeza que a gente é salvo por Cristo e que as nossas mentes recebem essa fé pela ação do Espírito Santo. Que as nossas mentes têm essa fé revelada e selada nos corações também por conta do Espírito Santo. Então, o que a gente entende de fé é essa convicção certa, que nos faz descansar, de que uma coisa que se espera vai acontecer. Quer ver um exemplo? Quando nós, nas raras ocasiões que temos chance, né, andamos de avião. Se tem uma coisa que você tem que ter para andar de avião, é fé, né? É fé de que o piloto vai conseguir pousar a aeronave. Ninguém entra no avião e fala assim, já ligo para a família, hoje eu não sei não, hoje está com cara que vai cair esse avião. Não, a gente tem uma convicção, tem uma fé, é um exercício de fé. Eu tenho fé que o piloto tem as capacidades, que ele tem o treinamento, e que a aeronave está bem, e que ele vai pousar no aeroporto. Se for numa aeronave de asa de socorro, pode ter mais fé ainda, né, Nilson? Porque o negócio é bem cuidado. Mas tem umas aeronaves aí que eu vou falar um negócio. Uns Fusca, umas Kombi de asa, né? Então, tem que tomar cuidado, viu, gente? Né, Brenda? Tem que tomar cuidado. Tem todo tipo de aeronave nesse nosso país. Mas a gente tem que ter essa fé. Então, nós temos que ter a fé que a palavra de Deus está trazendo, a fé que nos faz mover, que nos faz caminhar. É aquela convicção de que tem um Deus, que tem toda a capacidade, tem todo o poder, e Ele vai sustentar minha vida, e Ele vai cuidar de mim todos os dias, e Ele me deu a salvação em Cristo Jesus, e é por essa fé que eu me movo. E por essa fé, em alguns momentos nós teremos tempos de vitória, que é esse primeiro bloco de pessoas aqui. Ele vai falar de Jefté, de Davi, de Sansão. Davi que escapou da morte tantas vezes, que Saul queria matá-lo, e pela fé ele foi esperando o momento certo de ser rei. E pela fé, crendo que o Senhor estava protegendo ele escapou muitas vezes da morte. Sansão que estava fraco, e se arrependido, mas fraco, e teve força para derrubar lá as pilastras e matar os filisteus naquele dia. E ele vai citando tantas pessoas que conseguiram vitórias, mulheres que receberam pela ressurreição seus mortos. E aqui se lembrando lá do Antigo Testamento, as mulheres viúvas que tiveram seus filhos, voltaram à vida. Também a viúva de Naim, que perdeu seu único filho, e Jesus trouxe a vida pela fé. Pela fé, as vitórias acontecem. É tão interessante que esse grupo aqui dos versículos 32 a 35 mostra para nós, meu irmão, minha irmã, preste atenção, quando nós vivemos pela fé em muitas situações, em vários momentos da nossa caminhada, nós teremos momentos de vitórias.
Vitórias. Vitórias inesperadas. Vitórias que, humanamente falando, pareciam ser impossíveis. Que tudo dizia que não. E Deus faz a obra. Tudo dizia que ia dar errado. E Deus faz do que seria errado aos olhos humanos uma vitória completa. Tem tempo de vitória. E talvez você esteja vivendo um tempo de vitória, de coisas boas acontecendo na sua vida, de livramentos. Quantos livramentos nós recebemos? Quantas situações de vitórias claras, de livramentos, respostas de oração, portas abertas, cura, sustento financeiro, a proteção em situações perigosas. São aqueles momentos em que a vitória sai no último minuto. No último minuto. E agora que estamos em tempo de Copa do Mundo, é aquela vitória que sai no último minuto assim e faz com que o time vitorioso saia consagrado. E essa vitória que a fé promove, ela é real, ela é real. Mas a nossa fé, ela não pode ser medida apenas por essas vitórias. Não pode de jeito nenhum, porque a vida cristã não é um jogo, onde só vale a pena se eu tiver vitória. Não é, mas louvado seja Deus pelas vitórias. Porque essa semana eu tive a oportunidade de conhecer uma história muito interessante de o Instituto Gammon. O Instituto Gammon é um instituto presbiteriano de educação que é lá em Lavra, sul de Minas. E eu tive a oportunidade de conhecer a história do Instituto Gammon, dos missionários que fundaram o Instituto Gammon. E aí, meus irmãos, tem 3 missionários assim que me chamaram muita atenção. O Edward Lane, o George Morton e a Charlotte Kemp, ou a dona Charlotta, que é o nome brasileiro dela. Esses 3 missionários, eles vieram ainda nos anos 1800 para o Brasil, sabendo, depois da guerra da secessão lá nos Estados Unidos, eles vieram para evangelizar a nação brasileira através da educação. E eles, pesquisando lá com os poucos recursos que eles tinham à época, né, não tinha como pesquisar no Google para onde vir no Brasil, eles foram parar no interior de São Paulo, perto de uma cidade que tinha uma colônia de americanos, que hoje é a cidade de Americana, por conta de uma colônia de americanos, e eles vieram para lá, era uma cidade mais estabilizada, eles foram para uma cidade próxima e criaram uma escola internacional de Campinas, São Paulo. E é tão bonita ver a quantidade de vitórias que eles foram conquistando. Para vocês terem ideia, o próprio imperador Dom Pedro foi na escola e reconheceu o trabalho que estava sendo feito pelos americanos. E o povo ia sendo convertido e a igreja foi crescendo em Campinas. E hoje a gente tem uma igreja evangélica muito forte, uma igreja presbiteriana muito forte em Campinas. Quantas vitórias esses missionários receberam, mas eles vieram pela fé. Somente pela fé, confiados que Deus ia abrir as portas. Confiados que Deus ia fazer a obra. Confiados. E foram gratos, e a gente vê os registros desses missionários, como eles eram gratos pelas conquistas que Deus dava. E a minha pergunta para nós, meus irmãos, não se engane, Deus tem dado muitas vitórias a cada um de nós. Cada dia que você vence é uma vitória que Deus te deu. Cada dia que nós temos comida nas nossas mesas é uma vitória que Deus nos deu. Cada dia que o inimigo não alcançou o nosso lar, não destruiu a nossa família, é uma vitória que Deus nos deu. E nós temos que ter fé de saber que essas vitórias são dadas por Deus. E sermos gratos a Deus por essas vitórias. Hoje de manhã conversávamos na escola bíblica dominical sobre a impiedade. Porque muitas vezes nós recebemos de Deus as vitórias e corremos o risco de achar que foram méritos nossos. É porque eu sou bom, é porque eu sou inteligente, é porque eu sou esperto, é porque eu sou dedicado, é porque eu trabalho muito. Não. É graça. E eu só reconheço que é fruto da graça de Deus, se eu tiver fé. Fé. Mas o texto segue.
O texto segue para mostrar que a caminhada nessa vida não é só de vitórias. Versículo 35, a segunda parte diz: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades. Foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Se tem aquele grupo que passa por vitórias, e tem momentos na nossa caminhada de fé que Deus nos dá vitórias, não se engane, existem muitos momentos onde o que cabe a nós é aguentar as pancadas que esse mundo oferece. E aqui tem uma galeria, tem muitos e muitos que enfrentaram os açoites, as perseguições, as dores, e não abandonaram a fé. Porque é muito fácil. Que bom seria se o pastor terminasse hoje o sermão só com essa primeira parte. Deus vai te dar vitória. Deus te dá vitórias pela fé. Glória a Deus, vou sair animado. Essa semana vai ser de vitória. Mas deixa eu te dizer, pode ser que essa semana seja de luta, e muita luta. E é pela fé que a gente consegue resistir às lutas. É pela fé que a gente consegue caminhar. Porque aqui está dizendo de gente que chegou ao fim da vida sem ter recebido nessa terra a concretização da promessa, mas algo muito melhor estava separado, algo muito melhor está reservado a quem vive pela fé, apesar das circunstâncias, porque as circunstâncias dolorosas, elas vêm aos montes, enfermidades, perseguições no trabalho, perseguições na família, dificuldades de relacionamentos, questões financeiras, questões profundas da alma, de situações que a gente fica sem saber para onde vai. E eu quero te dizer em nome de Jesus, é somente a fé que vai te ajudar a caminhar. E não significa que pela fé nós sairemos dessa ainda nessa terra. Pode ser que existam alguns sofrimentos para a nossa vida que vão durar toda a nossa existência terrena. Mas a fé nos ajuda a crer que tudo isso vai passar e um dia estaremos com Jesus e vai valer a pena. Esses mesmos missionários, esses três, o Lane, o Morton e a dona Charlotta, estava tudo indo bem, muita vitória. Mas em Campinas, naquela época, havia uma epidemia, no finalzinho do século do século XIX para o século XX, início do século XX, uma grande epidemia, não chega a ser uma epidemia, mas havia muitos casos de febre amarela. Febre amarela em Campinas, São Paulo. O Lane morreu de febre amarela. O Morton morreu de febre amarela. E a dona Charlotta, que já veio para o Brasil com 45 anos, ficou sozinha. Ficou sozinha. Pegou febre amarela. Chegou a quase morrer, porque ela ficou muito mal. Os relatos dizem que todos achavam que ela ia morrer, mas Deus trouxe ela de volta. O que ela fez? Vocês acham que ela voltou para os Estados Unidos e falou assim, agora que Deus não me dá mais vitória, agora eu vou ficar quieta, já cumpri minha parte. Ela foi para os Estados Unidos. Achou mais alguém que tinha fé, achou mais um menino de fé, que com 20 anos, ela volta para o Brasil, agora não mais sozinha, porque os companheiros de caminhada dela tinham morrido, ela volta com um menino de 20 anos chamado Samuel Gammon. O Samuel Gammon, recém-ordenado pastor, eu vou para o Brasil. Chegou aqui, ela não podia mais pegar a febre amarela, porque se ela pegasse de novo a febre amarela, ela poderia morrer. Então, qual foi a estratégia? Vamos pensar em uma outra região, onde não seja tão endêmico essa questão da febre amarela. Então eles foram para o sul de Minas.
a região de Lavras, porque tinha uma possibilidade dali as coisas caminharem. E ali começou a caminhar de novo. Mas acha que acabou a perseguição, o sofrimento da dona Charlota? Não. Chegou no sul de Minas, um mineiro, desconfiado, como só os mineiros que estão aqui presentes sabem disso. Os mineiros desconfiados falaram assim: o que essa velha está fazendo aqui? Falando que vai fazer escola? Diz a história que Samuel Gâmon foi de cidade em cidade oferecendo para criar a escola internacional nas cidades, e todo mundo fala: sai fora, é doido, não quero isso não, isso é conversa, quem que vai vir dos Estados Unidos para fazer escola aqui? E um povoado de Lavras, tinha lá um deputado da época, que vivia muito no Rio de Janeiro, teve a visão, falou: não, pode ser que dê certo, e deixou eles se estabelecerem em Lavras. Só que quando eles se estabeleceram em Lavras, lá não foi tanta vitória como foi em Campinas. A dona Charlota, as pessoas olhavam para ela e falavam assim: essa mulher é do cão. E aí começou a surgir a história que o dinheiro que era investido na escola, surgiu a fake news, primeira fake news lá do sul de Minas, que o dinheiro da escola não vinha dos Estados Unidos, vinha do pote de ouro do Satanás. Sabe aquele pote de ouro que o povo fala que fica enterrado no pé da porteira? E diziam, isso é verdade, gente, e o povo naquela época acreditava, que a dona Charlota, ela tinha um pé fendido, igual de um bode, que ela não tinha pé de gente, ela tinha pé de bode. Era isso que essa mulher, que estava se entregando por aquele povo, recebia em troca. E essa é a parte da história que mais eu fiquei impactado. Sabe o que ela fez com relação a isso? Nada, continuou. Ela fez uma coisa só. Ela passou vários dias andando descalço pela cidade, para mostrar que ela tinha pé de gente. Uma mulher do qual esse mundo não é digno. Mas não é só essa história conhecida. Quantas são as pessoas que passam pelas provas, pelas lutas e não desanimam, não deixam de crer? Pessoas dos quais esse mundo não é digno, pessoas que estão para além desse mundo, e nós somos desse povo, minha gente. Nós somos desse povo. E como é que a gente vai conseguir então? Você me pergunta: pastor, eu quero muito isso na minha vida, mas parece que a minha fé só é forte quando eu estou na vitória. Quando eu estou passando pela luta, pela dificuldade, pela provação, a minha fé baixa. O meu combustível espiritual vai lá embaixo. Eu desanimo. Eu fico frio. Como é que eu faço? E não vou ser eu que vou te dizer, quem vai te dizer é a palavra de Deus. Aí entra o capítulo 12. Portanto, versículo 1 no capítulo 12. Também nós, Vila Formosa, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Quantas pessoas viveram pela fé? Essa nuvem de testemunhas. E não é uma nuvem de testemunhas que está simplesmente, isso não tem a ver com uma plateia que nos observa. Tem a ver com uma realidade que podemos nos inspirar nelas. Se gente como eu, como você conseguiu, eu e você, pela fé e com a graça de Cristo, também conseguiremos. Ele diz mais: se você quer viver pela fé, se você quer ter essa fé que é forte, é firme, no dia da luta, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Livremos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Sabe qual que é o caminho então para termos uma fé vívida, tanto no dia da vitória quanto no dia da luta? É ajustar o foco. O autor diz muito claramente, essa figura do estádio. O estádio lotado. E agora que estamos em dias de Copa do Mundo, a gente tem observado isso, todos olhando para aqueles que estão lá. E nós temos uma nuvem de testemunhas, mas é a nossa vez de correr. E se o atleta olha para o lado,
se ele olha para o lado, ele não consegue completar a carreira. É por isso que o autor vai dizer, livrem-se de todo o peso. Veja que ele fala peso e pecado. São duas coisas distintas. Porque existem situações na nossa vida, questões na nossa vida, que não são pecaminosas a princípio, mas são pesos. São pesos. Trabalhar é pecado? De jeito nenhum. Pelo contrário, quem não trabalha é que está em pecado. Mas quando o trabalho ocupa todo o espaço da nossa vida, ele se torna um peso, porque ele me impede de olhar para Cristo. Agora eu só olho para as minhas planilhas, para as minhas demandas, para o meu trabalho. Isso é peso. Os jovens, os adolescentes, namorar é pecado? A princípio não, mas quando esse namoro me tira do foco da fé, isso se torna um peso. E o peso, rapidamente, ele se torna um pecado. O peso e o pecado, eles estão muito próximos, porque questões que são boas, são abençoadoras, facilmente elas são deturpadas e transformam em pecados nas nossas vidas. O dinheiro é uma bênção, mas ele pode ser um peso. Se você vive a sua vida pensando só em como sustentar sua casa, em como viver, em como ter os recursos, em como conquistar, você está perdendo uma excelente parte da sua vida, a possibilidade de viver pela fé. Peso e pecado. O autor está dizendo, livre-se. O peso, nenhum jogador entra em campo na Copa do Mundo carregando uma mochila pesada que vai impedir ele de correr, exceto o Casimiro no primeiro jogo do Brasil, né? Fica lento. Tem que estar apto a correr. Tem que tirar o peso. E livrar do pecado, e deixar de olhar para as circunstâncias, deixar de olhar para os resultados dos exames, deixar de olhar para o vermelho na conta, deixar de olhar para a dificuldade de arrumar um emprego, deixar de olhar para as circunstâncias e olhar para Cristo, o autor e consumador da fé. O texto deixa muito claro, meus irmãos, isso é uma bênção, a gente não percebe isso muitas vezes, mas ele está dizendo aqui no versículo 2, ele está sentado à direita do trono de Deus. E quando chegar a nossa hora, se guardarmos a fé, eu creio que nós teremos o privilégio de sermos como Estevão, porque a palavra de Deus no capítulo 8 de Atos vai mostrar que Estevão, ele sendo apedrejado, como foi citado os que foram apedrejados, mas não abandonaram a fé, ele sendo apedrejado, ele teve uma visão de Cristo, e Cristo estava de pé para receber o Filho que chegava na glória. Toda a nossa conversa não é sobre os próximos dias, os próximos meses, os próximos anos. Toda a nossa conversa, toda a essência da nossa vida é sobre uma eternidade que nos está preparada. Não perca o foco em Cristo, o autor e consumador da fé. Não fique carregando pesos, pecados, coisas que te desviam. Olhe para Jesus, olhe somente para Jesus, se prepare diariamente, e a gente se prepara no dia bom, minha gente, é no dia que está tudo bem, que a gente se prepara, é no dia que a gente tem conquistado coisas boas, que Deus tem nos livrado de tantas situações, é que a gente tem que fortalecer a nossa fé, para a gente trazer isso à memória no dia da dor, no dia da luta, no dia do sofrimento, no dia do luto. O nosso alvo é Cristo. Viver pela fé não é apenas coisa de heróis bíblicos, porque esses heróis bíblicos, eles eram pecadores como nós. Davi, que é citado, pecou e pecou feio. Sansão nem se fala. Jacó enganou a própria família. Moisés se irou, pecou. Pedro negou a Cristo. Mas a grande questão é, para onde eles olharam? Para Jesus, para Cristo. Esse texto aqui, o capítulo 11 e o início do capítulo 12, nos convida a olharmos para Cristo. Nos convide a olhar para Jesus. No dia do cansaço, olhe para Jesus. Olhe para a obra que Jesus fez. Ele é autor e consumador da fé. Ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, para te salvar. No dia da alegria, também olhe para Jesus, porque foi Ele que te deu essa oportunidade de viver num mundo
que é tão ruim ter lampejo do que será na eternidade, em dias alegres e felizes. Hebreus nos chama no capítulo 11, início do capítulo 12, a termos essa convicção de que olhando para Jesus, eu posso passar pelo que for, porque a alegria que nos está reservada, a promessa final, não é sobre quanto você vai ganhar no mês que vem, não é sobre qual casa você vai ter no final da sua vida, não é sobre a saúde que você vai ter na terceira idade, é sobre a vida eterna no novo céu e na nova terra. Olhe para Jesus, o meu convite para você é esse, olhe para Jesus e se preparando, olhando para Jesus, deixando aquilo que nos afasta de Cristo, suportaremos os dias de dificuldade. Aí poderemos ser cerrados ao meio, aí poderemos ser torturados, aí poderemos ser aniquilados, derrubados, porque nada, nem ninguém, como diz o apóstolo Paulo, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus nos abençoe, que Deus anime você, que Deus te encha de fé nessa noite. Eu quero te convidar para se colocar de pé, para que a gente possa orar. Ó Deus, estamos diante do Senhor. Deus, e não há outra forma de nos aproximarmos do Senhor senão com os rostos corados de vergonha, Pai. Porque somos tão falhos, Pai. Somos tão limitados no nosso olhar, Pai. Oh, Pai, quantas vezes vivemos a nossa rotina, vivemos a nossa semana, como se tudo se resumisse a essa existência. E o Evangelho, Cristo Jesus, a convicção da salvação eterna, parece que fica em uma gaveta da nossa história. Então, em nome de Jesus, Pai, nos ajude a colocar a convicção de que nada se resume a essa existência, de que o que há reservado como a maior promessa do Senhor a nós é a vida eterna em Cristo Jesus, que essa verdade esteja em destaque na nossa história. Oh Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Eu clamo aqui pelo coração que está abatido nessa noite, que está desanimado, que está com uma fé enrijecida, fria. Oh Pai, aqueça, anime, restaure, Deus, a convicção de que Cristo Jesus é o nosso Salvador. Cristo Jesus já pagou o preço e não tem nada nesse mundo que nos fará perder a promessa eterna da salvação. Pai, eu oro também pelo coração que ainda não entendeu essa verdade, Pai. Vivemos num mundo onde as pessoas perdem o significado da vida, perdem o sentido de viverem, porque não sabem, Deus, quem é Jesus. E eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor se revele a esses também, Pai. Que o Senhor, Deus, traga vida àqueles que estão mortos, que vivem como zumbis nessa terra, Pai. Pai, eu peço também que o Senhor nos ajude também, Deus, a não nos esquecermos do Senhor nos dias que são aprazíveis, nos dias que são agradáveis, nos dias da vitória, nos dias das conquistas, nos dias da graça expressa também no dia a dia. Que o Senhor nos ajude a não nos esquecermos do Senhor, que recebamos essas vitórias também pela fé, convictos que é graça do Senhor, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós, nos ajude a buscar intensamente o Senhor, ajude a tua igreja, anima a tua igreja, aviva, Deus, a tua obra, aviva o teu povo, Pai, que essa mensagem não seja esquecida, Deus, no cafezinho que tomaremos ali embaixo, que essa mensagem não seja esquecida nos compromissos que teremos essa semana, mas que essa verdade seja sedimentada pelo teu Santo Espírito em nossos corações, para que possamos viver de forma diferente, Pai.
nos ajude a nos livrarmos de todo o peso. Perdoe, Deus, pelos pecados que por vezes queremos carregar, e nos ajude a nos livrarmos deles também, Pai. Nós pedimos tudo isso em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as eternas consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus, repouse sobre o povo de Deus que se reúne aqui, sobre Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.